Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de análise de algoritmos. Eu sou o professor Rogério Guitz, da UFMS, e vou trabalhar nessa aula a resolução de um problema utilizando backtracking, o problema da pintura de mapas. O problema da coloração de mapas consiste em pintar um mapa usando um número limitado de cores. No caso, eu vou utilizar o mapa das micro-regiões de Santa Catarina e vou pintar ele utilizando apenas 4 cores. Então este é o mapa que eu estou utilizando. Na representação aqui estão sendo utilizadas muito mais do que 4 cores. Mas isso é apenas por uma finalidade estética de deixar o mapa mais bonito. Então, o problema da coloração de mapas utilizando backtracking é necessário, primeiro, eu selecionar corretamente as estruturas de dados. Então, eu preciso fazer uma relação entre as cores e valores inteiros para facilitar aí a manipulação dessas informações. Eu também preciso criar uma estrutura de dados que guarde a solução, e neste caso o mais apropriado, no meu entendimento, é um vetor, onde cada posição desse vetor representará uma micro-região e eu vou guardar nele o valor da cor que eu estou pintando aquela área no mapa. E por último, eu preciso também representar a informação que o mapa está me trazendo. E a que mais importa para mim neste problema é a relação dos vizinhos. Então eu preciso, para cada micro-região, identificar quais são os vizinhos dessa micro-região. Isso pode ser feito utilizando aí, para cada micro-região, uma lista contendo os vizinhos daquela micro-região. Ou eu poderia também fazer uma matriz, tá, de vizinhanças, tá? Relacionando aí, marcando as regiões que são vizinhas com valor 1 e 0 as demais. Mas eu vou preferir fazer a primeira abordagem, né, gerando aí para cada micro-região uma lista, no caso um vetor de vizinhos dessa região. Então, para este mapa aqui, né, levando em conta as peculiaridades aí das micro-regiões, eu vou criar um vetor. Reportei ali uma parte desse vetor, né? No caso, estou utilizando a linguagem C, e eu não vou utilizar a primeira posição do vetor apenas por uma questão de didática, né? Eu vou utilizar a posição número 1 em diante, né? As 24 posições a partir da posição 1. A posição 0 eu não quero me confundir muito com índices. Então, em cada uma delas eu relaciono aí os vizinhos. Por exemplo, a micro-região ali de Florianópolis, número 1. Então, quais são as regiões vizinhas? Eu tenho que identificar a 11, a 12, a 16, a 20 e a 21, certo? Então, aí eu estou representando nesse vetor de listas aí a vizinhança da micro-região de Florianópolis. Essa vai ser a restrição, né? As áreas vizinhas não podem ter a mesma cor da micro-região número 1, certo? Então, no programa vai ficar assim, a informação mais completa, né? Eu posso preencher com zeros, como eu fiz a partir de um determinado momento ali, ou então deixar apenas a informação daqueles que eu quero, tá? Então eu criei ali a estrutura vizinho. Em cada linha eu vou ter a relação dos vizinhos daquela micro-região. E já criei também lá embaixo o vetor solução. Da mesma maneira eu vou utilizar a posição 1 em diante. Então eu preciso declarar ele com 25 posições. Muito bem.
A partir daí, eu quero encaixotar, vamos dizer assim, esse meu problema num esquema geral, que é esse que eu mostrei em outras videoaulas. É um esquema geral de solução utilizando backtrack. Então, vai ter uma parte de inicialização, eu vou usar um ponteiro, né, uma variável agora, que vai me dizer em que momento, em que posição que eu estou tentando pintar o mapa, né, e a solução toda vai estar dentro de um laço while, com essas situações de término, né, ou de extrapolar as opções de solução, né, de pintar o mapa. E dentro dele eu sempre faço um teste se aquela posição, aquela pintura que eu estou fazendo até o momento, se ela passa num determinado teste que verifica aí se não tem nenhum vizinho com a mesma cor. Basicamente é isso. Se passou no teste, ele vai para a posição seguinte, e se não passou, aí a coisa complica um pouco, vai ver se esgotou as possibilidades, né? Se não esgotou, não faz nada, tenta pintar de outra cor na próxima execução do laço while. Agora, se esgotou já as possibilidades, tentou pintar de todas as cores, ele vai fazer o retorno, né? Ele vai apagar o que ele pintou naquela posição do agora e vai retroceder o agora. Esse é o esquema geral, tá? Então esse esquema funciona para qualquer situação que você queira desempenhar aqui com backtrack. No nosso caso, o teste, como eu chamei a atenção de vocês, vai ser verificar se algum vizinho tem a mesma cor. Tá? Antes de colocar essa questão do teste, queria mostrar como fica, né, essa inclusão do laço aí, né, do esquema geral. Eu coloco ali, obviamente esse código aqui não vai compilar, porque eu não declarei algumas variáveis ali, a própria função de teste, certo? Mas é ali que eu vou posicionar. Bom, agora está na hora de eu pensar como é que vamos trabalhar aí, tá? Momento seguinte, eu também vou criar aqui uma estrutura aqui para identificar as cores, né? Que eu pinto cada região. Eu quero que seja apresentada aí a solução, certo? Mais adiante, como é que fica isso com o laço, né? Então, eu tenho o laço aqui configurado, certo? Com o teste que eu vou executar. E neste caso aqui, é importante a condição de término, né? Aliás, em qualquer backtrack, a condição de término ela é fundamental. Em que situação que eu vou declarar que terminei o trabalho que eu estava fazendo, certo? Em duas situações. Ou que eu atinjo o sucesso, ou seja, eu tento pintar a região 25, ou seja, na verdade eu já pintei as 24 e vou tentar pintar uma próxima, ela não existe. Ou então quando eu não consigo pintar. E isso vai ser representado pelo agora menor que 1. Ou, de alguma forma, o meu mapa eu não consegui pintar ele e eu estou tentando retornar para uma posição 0, que na verdade não existe a região 0. O backtrack sempre, quando ele esgota as possibilidades, numa posição ele volta para a anterior. E se eu quiser voltar para uma situação anterior à situação 1, significa que eu não consegui solucionar. Então, dessas duas maneiras, ou com sucesso ou com fracasso, eu digo que eu terminei, certo? Então, eu também coloco a questão da opção por pintar, para me garantir que eu não queira pintar em nenhum momento ali algum dessas micro-regiões com um valor superior a 4. E eu também vou ter que tomar cuidado ali na hora de verificar que esgotei as possibilidades. Esgotar as possibilidades significa que em algum momento eu vou tentar pintar algum lugar com
a tinta 4 e não deu certo. Certo? Então por isso eu coloco aqui, ó, solução, né, na posição agora como sendo 4 ou mais. Só que na verdade quando ele vai fazer esse teste de esgotou a posição, é porque aquela que você pintou, que seria a tinta 4 ali, o azul, não passou no teste. Ele só vai entrar quando for o else do if teste. Então nesse caso é um problema, porque na verdade eu vou tentar pintar na próxima uma tinta 5, então eu não quero nem que chegue nessa situação. Esgotar as possibilidades significa pintei com a cor azul e mesmo assim não deu certo. Então isso é o que eu vou traduzir aqui nas condições de término do laço while e nos testes daquele if mais interno ali. Vai ficar escrito desse jeito aqui no nosso código, né? Agora não pode ser 25 e nem menor que 1, né? Não pode ser uma coisa ou a outra, né? E também aqui o if ficou resumido isso aqui, o if solução da posição agora ser maior ou igual a 4, né? Lembrando que ele só vai chegar ali se o teste não deu certo. Nesse caso aqui, para compilar, eu coloquei um teste fictício aqui, como sendo 1 igual a 1, porque na verdade eu não programei ainda a função teste. Esse código aqui já vai compilar, mas não vai fazer nada a não ser atribuir vermelho para todas as posições. Mas é interessante você fazer ele rodar desse jeito, mesmo sem a função de teste, para ver se o teu backtrack não está entrando em loop infinito, não está tendo outros tipos de problema. Se ele está realmente passando por todas as posições desse vetor de solução e pintando elas de alguma forma, mesmo que não seja uma forma boa. Então por isso que eu coloquei esse código intermediário. Eu estava construindo a solução, eu ainda não tinha programado o teste, certo? Então, aí chegamos nessa situação. Nós temos aí o esquema geral rodando, não tem problema de loop infinito, né? Mas eu preciso programar aqui o teste, tá? Então é isso que me falta nesse momento, tá? E como é que vai ser esse teste, então, olhando para a situação? Eu tenho que, naquela posição que eu estou pintando, eu tenho que ver se nenhuma das vizinhas dela tem a mesma cor. É isso que eu vou ver, né? Então, voltando aqui para o mapa, né, se tu pintou a primeira posição, quando tu chegares ali na posição 11, né, que é a região de Lages ali, você não pode pintar essa posição com a mesma cor da posição 1, por exemplo, né, ou da posição 4. Então você vai ver se alguma das posições ao lado foi pintada com a mesma cor das posições anteriores. Não precisa nem ver todo o vetor, mas né, tem que ver se não tem alguma igual. Se tiver igual, significa que precisa mudar, precisa ter uma outra cor. É isso que nós vamos testar. Eu não preciso, cada momento, por exemplo, na posição 11, eu pintei Lages com vermelho. Né? Vou verificar ao redor. Não preciso voltar e olhar a posição 10 lá, que acho que é São Miguel do Oeste, e ver, ou Dionísio Cerqueira, e ver que cor que aquilo foi pintado. Porque até o momento, quando eu cheguei no 11, o 10, a região 10 e a região 9, estão sendo pintadas adequadamente. Então o meu teste vai se resumir à região que eu estou pintando agora. E aí eu chamo a atenção, então o código vai ficar desse tipo aqui. Vou ter que retornar um valor 0 se deu um problema ou 1 se deu problema, se não deu problema. Então o que eu faço? Eu inicio o meu retorno como sendo 1, vou ser otimista, vou pensar que deu certo, tá? E aí eu vou rodar a lista dos vizinhos que
eu estou da região que eu estou pintando, né, que é o agora, tá? Essa lista, e eu tenho que um por um ver se ela é igual ao que eu estou tentando pintar nesse momento. Então, solução na parte, na posição agora, é realmente a cor que eu estou colocando naquela região, na região em questão. E aí eu vou ver todos os vizinhos dessa região, ver se algum deles tem a cor igual. Se tiver a cor igual, deu problema e eu defino como resultado igual a zero, né? Até aqui eu poderia botar um break para sair fora, retornar já de uma vez, porque não quero mais saber das outras, tá? Então essa função de teste ela vai dar um retorno inteiro, e tá aqui, ó. Tá? Então o teste vai ser, se der 0 é porque deu problema, se der 1 é porque deu tudo bem, ok. E aí em cima dessa função de teste eu vou continuar pintando na próxima posição, ou então tentar uma nova cor para a posição atual. Repara que ficou bem simples a forma de testar se o meu resultado está ok, tá? Então, por fim, vejamos aí como é que fica a execução desse nosso código, né? A solução que ele apresenta foi essa aí para este mapa em questão, das regiões 1 até a região 24. Com isso aí encerramos mais uma videoaula aí do nosso curso de análise de algoritmos, né? Espero que isso tenha acrescentado aí um pouco mais de conhecimento para vocês sobre Backtrack. Até a próxima, pessoal.